Seja muito bem-vindo novamente a mais um vídeo. Me chamo Camila Nascimento, sou astróloga e mentora de desenvolvimento pessoal. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um dos aspectos que eu, pelo menos dentro da minha prática astrológica, considero bem interessantes e bem importantes dentro da astrologia, que são os nodos lunares. Então, se você é uma pessoa que está buscando autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, os nodos lunares, eles são uma ferramenta bem importante para a gente entender um pouco do nosso caminho de desenvolvimento. Muitas pessoas fazem uma ligação dos nodos à missão de vida. Eu não vejo dessa forma, porque eu tenho uma perspectiva de missão de vida um pouco diferente do que a maioria das pessoas prega por aí. Eu acredito que missão de vida, ela não está ligada apenas ao que nos satisfaz, mas ao que nos dá um senso, literalmente, né, de propósito, mas não necessariamente atrelada a uma profissão ou a uma coisa, né, extremamente específica e que, no final das contas possa acabar nos limitando, mas isso é papo para outro dia. Então, os nodos, eles são, né, importantes de serem levados em consideração. Eles estão muito ligados a um caminho de desenvolvimento, né, que a gente vai calibrando, digamos assim, dentro da nossa vida. Não à toa existe o nó do norte e o nó do sul, tá? É, mas ele traz muito eu costumo falar, né? Ele traz muito uma sensação de satisfação quando a gente cumpre, digamos assim, aquilo ao qual a gente se propõe dentro desse caminho de desenvolvimento, tá? O Nó do Norte, ele é considerado um ponto, né, para onde a gente precisa se mover e se desenvolver, né, se direcionar, digamos assim, buscar os nossos objetivos. E o Nó do Sul, ele representa meio que um ponto de partida muito no sentido daquilo que a gente já tem muito bem consolidado. Eu costumo, inclusive, dizer que o Nó do Sul, ele é a nossa zona de conforto. Ele é o lugar para onde normalmente a gente volta quando acontece alguma coisa, né? Aquele lugar ali já é um lugar muito conhecido, digamos assim, da nossa dinâmica de vida. Então a gente tende a meio que fugir para lá, né? Para não ter que lidar com os esforços de desenvolver o Nó do Norte, usando uma metáfora só para facilitar o conhecimento. Então, é importante, né, estabelecer o equilíbrio entre esses dois pontos para alcançar, né, a nossa máxima, né, digamos assim, tá? A posição dos nodos lunares no nosso mapa, ela é determinada pelo signo e pela casa onde eles se encontram, tá? O signo indica, né, a modulação daquele nodo, tá? E a casa, a área da vida, onde normalmente, inclusive, podem acabar acontecendo alguns esforços, né, um pouco mais proeminentes para desenvolver algumas questões. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é, dentro da astrologia, os planetas, eles têm um peso de importância 1000 vezes maior. Então, os nodos, eles são pontos calculados, tá? Então, os planetas têm um peso de importância maior, mas, ainda assim, eu vejo, né, uma importância bem significativa dentro da dinâmica dos nodos, mas eu vou já falar onde que os planetas entram nessa jogada, né, digamos assim. Nodos não são planetas, né, como eu falei, eles são só calculados, então o planeta ele tem um peso maior de importância nesse caso, mas ainda assim eu vejo muito, né, esse caminho de desenvolvimento ali muito óbvio, tá, no mapa. O movimento dos nodos, ele é retrógrado, né, então, por exemplo, neste exato momento, nós estamos com o nó do norte em touro e o nó do sul em escorpião, e na hora que ele fizer a mudança, o nó do norte vai para Áries, que é um signo antes de touro, né? Então, enquanto os planetas têm uma movimentação direta, né? Então, por exemplo, o Sol está em Áries, vai entrar em touro, os nodos é o contrário, né? Eles têm um movimento retrógrado, então eles estão sempre andando de forma invertida quanto à lógica do zodíaco, tá? E eles percorrem aproximadamente 2 graus por mês, né? Então, eles ficam em um eixo, né? Lembrando que os nodos sempre acontecem em eixos, nó do norte e nó do sul, a cada mais ou menos 1 ano e meio, né? Que, inclusive, é o mesmo período das séries de eclipses, tá? Os nodos estão ligados aos processos de eclipses. Os eclipses acontecem no mesmo eixo dos nodos, tá bom?
Bom, então, de novo, sob esse ponto de vista, né? O Nó do Sul, ele representa, de uma certa forma, um local de conforto, né? Aquilo ali, para mim, já é muito similar, é muito mais simples, né? Que eu me comporte, eu aja de uma certa maneira. E o Nó do Norte, ele tem como se fosse meio que um bloqueio, uma dificuldade, né? Que a gente precisa ultrapassar para conseguir evoluir. Evoluir num sentido de se desenvolver, né? De buscar essa melhoria, tá bom? A gente está nesse processo de melhoramento, né? A gente está nessa vida aqui, assim, eu espero que você esteja também, né? Nessa busca constante de ser uma pessoa melhor, tá? Então, o Nó do Sul, ele traz meio que essa analogia, né? Desse apego ao passado, né? Desse meio que modus operandi de fazer as coisas. É, e o Nó do Norte é meio que aquela zona ali de desenvolvimento necessária de novas habilidades e de uma nova perspectiva. No Nó do Norte, é como se a gente tivesse um caminho a percorrer, né, um esforço a ser feito, tá? Isso, não só isso é importante, né? Mas, por exemplo, vamos entrar aqui em alguns exemplos só para tangibilizar um pouco melhor, tá? Então, digamos que você tenha um Nó do Norte em Leão na casa 5. Então, isso pode indicar que você tem que buscar um certo desenvolvimento, né, de uma expressão um pouco mais criativa, um pouco mais ligada aos seus talentos, aos seus hobbies, aos seus prazeres, às vezes muito a essa relação íntima, né, com os seus talentos, questões ligadas às vezes a filhos, né, a um público infantil, né, crianças que estejam ali no seu contexto de vida, tá? A questão da criatividade, né? Às vezes a criação de algo que tenha muito de quem você é, dessa autoconfiança, né? Também, já que a gente está falando de leão, então, às vezes, precisa aprender, né? Inclusive, a desenvolver um senso mais generoso, mais criativo, mais inspirador, né? Por quê? Porque o Norte Sul está lá em Aquário. Né? Então, aqui, o Norte Sul em Aquário pode ser que você já tenha habilidades, né, para lidar com grupos, já que está na casa 11, que você já tenha uma certa facilidade, né, de lidar com questões ligadas, por exemplo, a nichos muito específicos, a liderar grandes grupos, mas às vezes de uma maneira um pouco mais racional, né, um pouco mais indiferente, um pouco mais sectarista, né? Por isso que existe um desenvolvimento aí do equilíbrio. Mas a grande mágica aqui é, para eu compreender melhor o Nodo Norte em Leão, eu tenho que olhar para o Sol, né? Então, onde que está o Sol? Lembrando, os planetas têm mais peso de importância, né? Então, não façam análises de nodos, né, de uma maneira picotada, né, sem olhar para as regências, tá? Que aí isso pode acabar suprimindo, digamos assim, algumas informações que são importantes e que tenham um peso significativo por estarem ligadas aos planetas, né? Os planetas são a bola da vez, eles que dão as cartas, né? Já que os planetas representam a ação, tá bom? Um outro exemplo, né? Digamos que a pessoa tem Nó do Norte em Câncer na casa 7. Isso pode indicar que ela precisa buscar desenvolver, né, os relacionamentos dentro de uma perspectiva, né, da modulação de câncer, né? Então, às vezes, aprender a se vulnerabilizar um pouco mais, trabalhar muito, né, para às vezes conseguir, né, realmente lidar com as relações de uma maneira mais sensível, né, ter uma percepção mais sutil, né, principalmente dentro da interação com a outra pessoa, conseguir, inclusive, né, se dispor mais ao outro, já que a casa 7 ela fala muito desse lugar, digamos assim, onde existe inevitavelmente uma outra pessoa que precisa ser levada em consideração, às vezes o desenvolvimento da empatia, né, do cuidado, tá? E o nó do sul em Capricórnio pode ser que a pessoa tenha um excesso de centramento em si, já que a casa 1 vai falar muito, né, do eu, né, das próprias ações, de uma certa individualidade, já que na casa 1 a gente tem esse processo, né, de individualização do ser, tá? Assim como essa coisa muito da disciplina, do comprometimento, né? Às vezes de um certo distanciamento, né, de assuntos ligados, por exemplo, à expressão emocional, né, da sensibilidade, tá? Então, é importante lembrar que os nodos, né, eles estão ligados
a esse desenvolvimento de habilidades e competências que normalmente a gente não tem com tanta facilidade. Eu costumo brincar nas análises de mapa que o nó do norte, ele é meio que aquela coisa que a gente sabe que tem que fazer, que tem que melhorar, que tem que desenvolver, que é difícil, dá trabalho. Que na hora do pega pra capar, né? Na hora que o negócio tá torando, tem assim uma bomba relógio na nossa mão, a gente tende a querer fugir para o nó do sul, mas quando a gente faz como o nó do norte gostaria que a gente fizesse, né, digamos assim, depois traz uma sensação muito de dever cumprido. É aquela coisa assim de, caraca, eu consegui, né? Então, o nó do norte, ele tá muito ligado a esse processo. Por exemplo, né, dando um exemplo invertido, né, o nó do norte em Capricórnio na casa 7 pode fazer com que a pessoa já tenha que buscar, né, desenvolver as relações de uma maneira mais séria, mais estável, né, estabelecer vínculos de longo prazo, olhar às vezes para a dinâmica relacional com um pouco mais de praticidade, né, ser um pouco mais pragmática dentro das relações, já que o nó do sul está onde? Em câncer, lá na casa 1. E aí pode ser uma pessoa que tem, né, uma excessividade de cuidado, de proteção, de vitimismo, né, de uma necessidade de dependência, dessa busca incessante, né, de se sentir segura, óbvio. Tem que olhar para a Lua e tem que olhar para Saturno para ver como que essa dinâmica funciona, tá? Mas de uma forma bem geral, né, a gente pode acabar olhando por essa ótica, tá? Então, os nodos, e aí lembrando que, principalmente falando dessa questão de nó do norte e nó do sul, normalmente as pessoas falam, né, o nó do sul é algo que a gente tem que se desvincular, tipo, esquecer para sempre. Eu já vi muitos astrólogos, não só astrólogos falando isso, mas livros, né, onde você tem que esquecer isso aqui, né, tipo, e foca no lado norte. E não é bem assim, né? A vida, ela não é feita de extremos, tá? Todo extremo esconde uma falta. Então, na verdade, a gente tem que ter uma boa compreensão desse norte-sul, desenvolver ali, né, as questões que às vezes trazem alguns tipos de problemas, de desconfortos mesmo. É muito perceptível que quando a pessoa ela entende, né, esse processo de nodos, ela entende muito essa coisa da zona de conforto, dessa repetição, às vezes, né, de algumas questões ligadas a esses pontos, de novo, olhando as regências, para que ela consiga trabalhar e ir meio que superando algumas questões tensas e desenvolvendo um equilíbrio naquela área, exatamente para que, como são eixos, né, uma área possa meio que dar suporte para a outra, né? Então é meio que uma relação ganha-ganha. Então, existe, né, esse ponto de desenvolvimento. Eu, pelo menos, dentro da minha prática de análise, eu vejo com muita ênfase os nodos. Eu, inclusive, inicio as leituras, né, falando sobre os nodos, né, e falando sobre as regências, e a que está ligado, que tipo de processos podem acabar se manifestando na vida da pessoa, né? Eu costumo também, né, trazer muito como um processo de orientação. Eu acredito que o mapa, ele é uma ferramenta de planejamento de vida, e não só de autoconhecimento, porque às vezes a gente entra nesse negócio de autoconhecimento e a gente entra numa ego trip muito maluca, né? De que tudo é sobre a gente, né? E aí a gente não pode esquecer que nós somos seres relacionais dentro de um contexto social. A gente depende de outras pessoas para absolutamente tudo. Então, muito cuidado, né, para não entrar, às vezes, nesse processo, né, mapa para autoconhecimento, é para autoconhecimento, para saber quem eu sou, e não entrar numa ego trip, né, tipo, sobre mim, sobre mim, sobre mim. Eu vejo, sim, né, como uma ferramenta de autoconhecimento, principalmente de desenvolvimento pessoal, mas também como um planejador de vida. O mapa, ele é uma ferramenta de planejamento de vida. Quando eu consigo ver um escopo, digamos assim, da minha vida, e dentro daquilo que a gente tem autonomia, né, que a gente tem protagonismo para exercer, a gente pode escolher ali as possibilidades, tá? Bom, galera, acho que é isso. Era uma aula rápida mesmo, bem objetiva, mais como um bate-papo. O objetivo desse canal, inclusive, é um pouco disso mesmo, né? Poder ensinar e falar um pouco, né, sobre
as minhas práticas, né, depois de mais de 900 mapas lidos, coisas que eu realmente vejo na prática, que eu vejo um certo peso de importância, que eu acho que tem que ter uma atenção maior, mas também de dividir um pouco, né, desse conhecimento, para que vocês possam ir se ambientando, né, e se apropriando dentro dos conceitos astrológicos, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. Podem deixar outras sugestões de vídeos. É isso. Um abraço e até a próxima.